Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Lula, parece que o Lula é presidente da República há 20 anos. Não, ele é há exatos 18 dias, considerando-se que no primeiro dia você só faz a festa. Seriam 17, considerando-se que tivemos finais de semana nesse meio, nesse interim. Lula é presidente há 12, 13 dias úteis. E ele, então, concedeu ontem sua primeira entrevista à jornalista Natuza Neri, da Globo News, que também já tinha feito a primeira entrevista depois da eleição com a primeira-dama Janja. Vejam só, eu vou falar disso hoje e eu vou tentar fazer aqui a interpretação do lulês na entrevista. Lula não fala e não pode falar de forma explícita algumas coisas. E aí eu vou fazer a tradução livre a partir da experiência que eu tenho de cobertura do Lula. Evidentemente que ninguém vai poder dizer o Lula disse isso, não estou fazendo isso, não vou falsificar a realidade, não vou fazer montagem de textos, mas vou falar qual a minha interpretação dessa entrevista a partir do tempo que eu estudo o lulês. Mas antes eu queria te pedir um favor, se você pudesse se inscrever no canal da Fórum, seria muito legal. Se você pudesse curtir este vídeo, seria mais legal ainda. Se você pudesse curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ficar membro, ou mandar um valeu demais, Rovai, mais legal ainda, contamos com você. Olha só, a entrevista do Lula ontem foi calculada, né? O fato de ele escolher a Globo tem também um cálculo de alcance. Ah, mas foi a Globo News, deu 13 minutos de Jornal Nacional. Vamos pôr os pingos nos is. 13 minutos de Jornal Nacional é uma imensidão, uma imensidão. E dialoga com alguns milhões, algumas dezenas de milhões de pessoas no Brasil. Fora a repercussão que dá em outros veículos de comunicação, como está dando agora aqui neste Fala Rovai. Então, não dá para dizer que talvez o Lula tenha errado ao escolher a Globo de novo. Eu, obviamente, estou achando por demais, excessivo, esse privilégio da Globo em se tornar, como diria o Zé Dirceu para o Requião, a TV do governo. Será que existe essa ilusão ainda? Depois da Globo ter ajudado a levar o Lula a passar 580 dias na cadeia, será que existe essa ilusão depois de a Globo ter derrubado Dilma? Ou vocês acham que a Globo não teve tanta importância nisso? A Globo não articulou a Lava Jato? A Globo não premiou Sérgio Moro como homem do ano? A Globo é tudo isso e não deixará de sê-lo. E vai ser no dia seguinte. É a fábula do escorpião que pede para ser atravessado no rio pelo sapo. Num momento, a Globo vai picar. Agora é preciso saber se esse sapo tem, o sapo barbudo, já sabe disso e colocou um protetor, uma capa, porque a picada do escorpião virá, e não digo que virá pela Natuza Neri, mas virá pela estrutura da Globo. De qualquer maneira, a entrevista de Lula, talvez nesse momento, precisasse ser pelo um grande veículo. É preciso levar isso em consideração, grande ou o maior de todos. Porque o momento exige diálogo com milhões de pessoas. E o recado que Lula deu nesse diálogo, para mim, foi claro. Lula responsabilizou os militares pelo dia 8 de janeiro. Disse mais, falou que falharam a inteligência da Marinha, Aeronáutica, Exército e GSI. Veja, Lula falou que falhou a inteligência de 4 órgãos. Não falou nenhum órgão civil. Lula deixou claro que tentaram convencê-lo, no caso,
o ministro da Defesa, Múcio, você é tão ingênuo assim, Múcio? Ou você é mal intencionado? Não existe terceira via nesse caso, meu querido. Ou você é ingênuo, ou você é mal intencionado. Você propôs como ao presidente da República uma GLO? Você disse, olha, os militares têm uma solução, presidente, maravilhosa. Vamos fazer a GLO e eles vão ajudar a resolver esta crise que eles criaram. Ou você esqueceu dessa parte? Que foram os militares que não tiraram os terroristas, golpistas, bolsonaristas da frente do quartel para criar o 8 de janeiro, que eles queriam ter criado no dia 12 de dezembro, e que esta fórum, de forma orgulhosa, sabe que teve um papel em desmontar quando colocou na sua, aqui no YouTube, no site, uma matéria do repórter Henrique Rodrigues, deixando claro que tudo que aconteceu no dia 12, segundo uma fonte da Polícia Federal, teria sido gestado no GSI do seu Heleno. O seu Heleno veio responder dizendo que a gente tinha sido enganado pela fonte. E os fatos demonstraram que ele mentia e que a Fórum tinha, sim, feito um trabalho jornalístico imenso naquele dia 12 de dezembro. Porque não fosse aquela matéria que repercutiu pouco em outros veículos, irresponsáveis, quero dizer, foram irresponsáveis com a democracia, numa matéria correta, cheia de dados. Ah, mas não falou a fonte. Vocês queriam que o cara falasse quem era ele num momento de crise, de golpe? Ou por que não cobraram a mesma coisa do Garganta Profunda no episódio do Watergate? Por que não cobraram da Vaza Jato, que tinha lá tarjas pretas, o nome de muita gente, que revelasse a fonte? Vários veículos reproduziram. Porque não queriam admitir que havia um golpe em curso no Brasil no dia 12 de dezembro, que a Fórum anunciou a todos, e que esse golpe era gestado no GSI. E a Fórum demonstrou aquilo na matéria do Henrique Rodrigues. O público percebeu, muita gente em outros programas de YouTube cobrava, inclusive, das pessoas que se posicionassem em relação àquilo, que os jornalistas comentassem, porque houve um silêncio sepulcral dos jornalistas que não reproduzem matéria se não for citada a fonte. Mentirosos, vivem fazendo matéria, fulano, um general que não quer ser identificado disse isso e aquilo. 2 generais falaram que Lula está querendo exagerar. 2 generais o tempo todo. Mas uma fonte da Polícia Federal que falou detalhadamente como foi construído o dia 12 de dezembro, eles não podiam repercutir porque faltava a fonte. Mentirosos, mentirosos. E com este silêncio, muitos veículos de comunicação, inclusive progressistas, vamos combinar, ao silenciar, pavimentaram a via golpista. Porque se tivéssemos ido a fundo no dia 12 de dezembro, porque o dia 12 de dezembro foi o pré-golpe, o ensaio do golpe, eles queriam que ali virasse um pânico em Brasília. Foi no dia da diplomação de Lula. Eles foram surpreendidos porque houve uma mudança, perdão pela tosse, porque houve uma mudança da data da diplomação de Lula, mas eles já estavam com o decreto pronto, para poder fazer a montagem de um governo, assumido a apuração da eleição, a investigação do que havia sido a eleição, iam criar uma comissão da verdade eleitoral, que teria 8 militares de um conjunto de 15 pessoas, ou seja, os militares diriam se quem ganhou a eleição, provavelmente,
iam fazer uma investigação que levaria à vitória de Bolsonaro e ele, então, continuaria presidente, né? E eram 60 dias, uma intervenção que cancelaria a posse. No dia 12, os militares já tinham articulado o golpe. Eles não conseguiram. E aí, foi para o dia 24, como bem lembrou o Flávio Dino, eles armaram a explosão do aeroporto de Brasília. Dentro da onde que foi armado isso? Na frente dos quartéis, nos acampamentos. Esses mesmos militares propuseram que, cujo acampamento foi o espaço da organização terrorista, na frente dos quartéis deles, que eles não deixaram desmontar, propuseram uma GLO. E o Lula deixou claro, então, nessa entrevista, que responsabiliza, que culpa os militares pela tragédia que o Brasil viveu no dia 8 do ponto de vista institucional. Que foram eles que articularam isso para fazê-lo aceitar uma GLO e sair do poder, entregar parte do poder para que eles pudessem fazer uma transição autoritária. Lula abriria a mão do poder e os militares assumiriam, e aí conduziriam o país dentro da lógica constitucional. Afinal de contas, foi o próprio Lula que aceitou a GLO. O Lula está dizendo claramente: houve uma tentativa de golpe militar no Brasil no dia 8 de janeiro. E eu estou dizendo aqui que essa tentativa de golpe foi sendo construída, que houve um pré-golpe no dia 12 de dezembro, que, infelizmente, avisado pela Fórum, todos os aspectos, todos os espectros políticos brasileiros e boa parte da mídia ignorou. Não entendeu a gravidade daquilo. Não quis levar em consideração. Achou que era um ato isolado por conta de um indígena que havia sido preso. Não percebeu que foi, sim, como denunciou a fonte da Polícia Federal da Fórum, arquitetado dentro do gabinete do GSI, Segurança Institucional, que também não fez nada, mesmo tendo uma pessoa da confiança de Lula, no dia 8 de janeiro, e Lula sabe disso, e responsabilizou claramente o general Gonçalves Dias ontem. Lula puxou a orelha em público dele, de todos os comandantes e, obviamente, do Múcio. A tradução da entrevista, o resumo, o lead da entrevista do Lula para Natuzaneri é o seguinte: eu sei que vocês tentaram me derrubar na semana passada. E a partir de agora vou governar sob a égide desta tentativa de golpe. As consequências dessa compreensão mais clara de que os militares queriam golpeá-lo, a gente vai ver nos movimentos seguintes. Já estão limpando o Palácio do Planalto do ponto de vista da presença militar. Espero que essa faxina continue. Espero que haja uma grande faxina nas armas, que generais sejam colocados fora da ativa e que o governo, que a gente consiga reconstruir o pacto democrático da direita à esquerda. A extrema-direita fica fora disso. Ficará fora e representará pelo menos 1/4 da população brasileira quando estiver fraca. Este é o desafio brasileiro para os próximos 10, 15 anos ou talvez mais. O espectro, o fantasma da direita permanecerá no nosso dia a dia. E estará nos atormentando e nos atormentará ainda por muitos e muitos anos. Mas é possível ir derrotando-o paulatinamente, inclusive mudando com isso o espaço das Forças Armadas no acordo institucional nacional.
Não dá mais para aceitar artigo 242. Sérgio Amadeu falou disso hoje no Fórum de 11h30. É preciso, se há dúvida, qualquer que seja, é preciso mudar o texto constitucional e afastar completamente essa dúvida. E eu espero que Lula o faça. Que o Lula construa a maioria política para fazer a revisão deste artigo, para enterrá-lo. E para enterrar dessa maneira os golpistas que hoje são militares. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.